Fala galera, tudo bem? Sou o professor Bruno Ferreira e esse é o canal Matemática para Vencedores. Pessoal, aula passada nós conversamos sobre triângulos, nós falamos sobre as classificações, certo? E hoje eu estou trazendo para vocês Teorema de Pitágoras, beleza? O Teorema de Pitágoras, ele só pode ser aplicado em triângulo retângulo. Mas, professor, o que é um triângulo retângulo? Lembra? Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus, chamado de ângulo reto, e os demais são menores do que 90, ou seja, são ângulos agudos, beleza? Então, trouxe aqui a representação de um triângulo retângulo. Repara só no ângulo de 90 graus, esse quadrado com um pontinho dentro vale 90 graus. E nós temos aqui, ó, o lado A, o lado C e o lado B. O lado A, galera, é oposto ao ângulo de 90 graus. E ele, por ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa. E os outros, tá? Os outros lados do triângulo recebem o nome de cateto. Então nós temos aqui o cateto C e o cateto B. E além disso nós temos quem? Nós temos a hipotenusa A. E aí Pitágoras desenvolveu esta fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, olha aqui um exemplo para nós aplicarmos o Teorema de Pitágoras. Mais uma vez, nós temos um triângulo retângulo. É fácil identificar porque a gente está vendo aqui, ó, o quadradinho com um ponto dentro que designa ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. E nós temos o cateto 3 e nós temos o cateto 4. Além disso, nós temos aí, ó, oposto ao ângulo de 90, quem? X. X é o valor que nós queremos descobrir, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui para resolver essa questão, para encontrar o valor de X? Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, beleza? O que é que diz o teorema mesmo, hein? Olha aí, ó. Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é o x, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, eu fiquei com x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Galera, 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, tá? Na aulinha de potenciação, vou colocar o link aí para vocês, nós falamos sobre isso, tá? O número de cima, que é chamado de expoente, e o de baixo é chamado de base, tá? O número de cima é a quantidade de vezes que nós vamos repetir o de baixo, tá? Fazendo a multiplicação. Então eu vou repetir o 3 duas vezes, vou fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado também não é 8, é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 9 mais 16 é igual a quanto? É igual a 25. E toda vez que eu tenho um expoente, um 2, um 3, eu vou passar para o outro lado, tirando a raiz. Aí pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, e por aí vai, tá? O índice vai ser de acordo com o número que eu tiver aqui no expoente. Olha lá, x ao quadrado é igual a 25. Repara, passei para o outro lado como sendo uma raiz. E é sendo uma raiz o quê? Quadrada, de índice 2. Normalmente nós não representamos, tá? Nós não colocamos no índice quando ele vale 2, tá? Nós deixamos em branco e toda vez que ele estiver em branco a gente já sabe que o índice é 2. Mas, olha lá, coloquei para vocês aí o índice 2. E aí, galera, quanto que é a raiz quadrada de 25? Qual é o número que ao quadrado dá 25? Só pode ser o 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a quanto? 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Aí, galera, o que eu fiz? Eu coloquei para vocês aqui do outro lado o quê? Triângulos pitagóricos. O que vem a ser triângulos pitagóricos? Toda vez que você olhar e você identificar como se fosse um triângulo pitagórico, você já sabe o resultado. Por exemplo, aqui eu já sabia que o valor de x era 5, porque esse triângulo ele é pitagórico. Olha aí, ó. 3, 4, aqui só pode ser 5, tá? Os demais, 6, 8 e 10, é fácil. É só você multiplicar, ó. O primeiro triângulo pitagórico você multiplica por 2, por 3, por 4. E aí você encontra os outros triângulos pitagóricos. Olha aí, ó. 2 vezes 3, 6.
2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Galera, se você fizer as contas, você vai perceber que esse triângulo é pitagórico. Olha aí, ó. Hipotenusa é 10, cateto 8, cateto 6. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Se você tirar a raiz quadrada, 10. Olha lá, ó. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. Se você faz 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. Vai dar igual a 15 ao quadrado, que é 225. E aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Olha aí, ó. 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, 256. Se você soma 144 com 256, vai dar equivalente a 400. Raiz quadrada de 400, 20. Beleza? Então, essa foi a nossa primeira parte. Nós falamos sobre o teorema de Pitágoras. Eu vou apagar e vou falar sobre trigonometria. Parte básica da trigonometria. Né? Seno, cosseno, tangente. Nós vamos falar sobre ângulos notáveis e nós vamos fazer um exercício sobre isso. Beleza? Galera, apaguei o quadro, coloquei aqui para vocês as 3 relações básicas da trigonometria. Eu digo básicas porque na trigonometria nós temos mais de 40 fórmulas, beleza? Então, coloquei essas 3 aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre trigonometria. Mais para frente, eu estou trazendo para vocês as outras relações e as outras fórmulas da trigonometria. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Antes da gente preencher isso aqui, eu quero falar um pouquinho sobre esse triângulo. Antes, na partezinha de Pitágoras, nós falamos que em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa. E os outros lados nós chamamos de catetos, certo? Só que agora eu vou diferenciar os catetos. Olha aí, ó. Eu estou trabalhando com o ângulo X. E sempre que eu trabalho com o ângulo X, o lado oposto ao ângulo X é chamado de cateto oposto. E o outro cateto, ele vem a ser o cateto que? Adjacente. Se você reparar, esse lado ele está adjacente ao ângulo X, tá bom? Então, galera, sabendo dessas informações, eu consigo preencher essas 3 relações básicas da trigonometria. Então, eu tenho aqui, ó, seno de x. O que é o seno de x? É nada mais que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olha lá, o cateto oposto, ele está sendo representado por que letra? Ele está sendo representado pela letra B. Então, olha lá, ó, cateto oposto é B. E a hipotenusa, qual é a letra? A. Então, a razão B por A vai me dar a informação do seno de x. Vamos lá para o próximo. Cosseno. O que é o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Qual é o cateto adjacente? O cateto adjacente está sendo representado pela letra C. E a hipotenusa está sendo representado pela letra A. Então a razão C sobre A é equivalente ao cosseno de x. E por último, a tangente. Tangente de x é o quê? Cateto oposto, que vem a ser representado pela letra B, dividido pelo cateto adjacente, que vem a ser representado pela letra C. Então a razão B sobre C é equivalente a tangente de x. Então, essas foram as 3 relações básicas. Tá? Nós temos muitas outras relações, só que aí, como eu falei, fica para uma próxima aula. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro e vou passar um exercício. Tá? Esse exercício que eu vou passar para vocês, que eu vou trazer como exemplo, ele é muito recorrente em concurso. Quando cai, algumas pessoas acabam errando. Tá? Então eu vou apagar o quadro e vou trazer esse exercício para vocês. Fala, galera, trouxe aqui, ó, uma aplicação de trigonometria. Vamos lá, ó. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Ele colocou um teodolito, que vem a ser um instrumento para medir ângulos, a 200 metros do edifício. Então tá aqui, ó, tá, o teodolito, ele colocou a 200 metros do edifício, tá? Fazendo um ângulo de quanto? De 30 graus. Então coloquei aqui 30 graus e
200 metros do edifício. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metros do chão, então tá aqui, ó, coloquei, ó, 1,5 metros do chão. Qual é a altura do prédio em metros aproximadamente? Então, galera, olha só, ele me deu aqui, ó, o seno de 30, cosseno de 30 e a tangente de 30, justamente para dificultar aqui a minha vida, para eu não saber qual das três já de imediato eu vou aplicar. Para isso, eu preciso dos conhecimentos de trigonometria. Eu preciso identificar no problema qual das três eu vou utilizar. Então, repara, eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto adjacente, que vem a ser a parte de baixo, e eu tenho quem? Eu tenho o cateto oposto, olha lá, o lado oposto ao ângulo de 30 graus, chamei de H, e ele é o meu cateto oposto, beleza? Aqui no problema, eu até coloquei aqui para vocês, eu tinha posto, na verdade, o quê? A setinha da hipotenusa. Só que olha só, eu não tenho a informação da hipotenusa. Se eu não tenho a informação da hipotenusa, galera, eu não vou poder aplicar seno e nem cosseno, certo? Porque o seno e o cosseno precisam da hipotenusa. Então, se eu não tenho o valor da hipotenusa, que vem a ser o lado oposto ao ângulo de 90, eu já estou excluindo o seno e o cosseno. Então, repare, se você tem o conhecimento, rapidamente você descobre qual dos três você vai ter que aplicar para resolver o problema. Então, olha só, eu vou aplicar quem? A tangente. O que fala a tangente? Fala do cateto oposto, certo? E do cateto adjacente. Então, olha aqui, ó. Tangente de 30 é igual a cateto oposto H sobre o cateto adjacente, que vale quanto? 200. E aí, ó, substitui o valor que ele forneceu no problema, 0,577. Coloquei 0,577 sobre 1 para tornar isso aqui uma fração, igual a H sobre 200, que também é outra fração. Multipliquei cruzado, olha aí, ó, H vezes 1, H, 0,577 vezes 200, do outro lado. Quanto que deu 200 vezes 0,577? Deu 115,40. Aí, se você é bobo, né? Se você está distraído, você vai lá e marca. 115. Porque ele fala aproximadamente. E aí você erra. Você cai na pegadinha. Por quê? 115,4 é o valor, certo? Que está do teodolito para cima, até o topo do prédio. Mas o prédio inteiro, ele vale o valor que você encontrou, 115,40, mais a altura do teodolito, que é 1,5. Somando o que eu acabei de falar, eu vou encontrar 116,9, que vem a ser aproximadamente quanto? 117 metros. Beleza? Galera, essa foi a aula sobre Teorema de Pitágoras e relações básicas da trigonometria, tá? Próxima aula aí, eu vou estar realizando mais conceitos sobre a trigonometria. Como eu falei, é um assunto muito extenso, beleza? Então, se você curtiu a aula de hoje, curte aí, por favor, o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhecer aí, ó, algum amigo, algum parente que tem aí um sobrinho, uma sobrinha, né, que está, né, em fase de escola, está se preparando para concurso público, concursos militares, está com dificuldade em matemática, compartilha com eles, que ajuda muito o canal, beleza? Então, forte abraço para vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo.